por lados. O triângulo em si é um polígono que tem 3 lados. E ele é fechado, obrigatoriamente, certo? Se ele for aberto, não é considerado um triângulo. Então, aqui eu tenho um desenho de um triângulo. Ó. Esse desenho azul é o desenho de um triângulo. E a gente dá nome para o triângulo usando as letras das suas pontas, né? Essa ponta do triângulo, essas 3 pontas do triângulo, são chamadas de vértices, certo? Eu tenho o vértice A, o vértice B e o vértice C. Então, o meu triângulo ele é chamado de triângulo ABC, porque tem 3 vértices com os nomes A, B e C. Você usa só uma letra para representar o vértice, ok? E nós temos 3 lados. Tem o lado que vai do A até o B, que eu chamo de AB. Tem o lado que vai do B até o C, que eu chamo de BC. E tem o lado que vai do A até o C, que eu chamo de AC. Professor, poderia chamar de CA? Pode, é a mesma coisa, certo? Você escolhe de onde começa. Normalmente a gente segue a ordem alfabética. Então, o primeiro no alfabeto é onde começa e o segundo da ordem do alfabeto é o que termina. Então, a gente vai pela ordem das letras, né? Então, o ABCD aí é o nosso triângulo. Ok? Informações sobre o triângulo, não sei se vocês lembram, nós temos o triângulo isósceles, o triângulo equilátero e o triângulo escaleno. Quem me diz aí o que é o triângulo isósceles? Isósceles é o que tem 2 pontas maiores do que a outra. Quase. Não tem a ver com as pontas, mas é quase isso. Tem a ver com os lados. Dois lados iguais. Pronto, é isso aí. Felipe e o Denilson. 2 lados iguais, exatamente. E o equilátero? 3 lados iguais. Perfeito. E o escaleno? O que não, lados não todos tem nenhum lado desiguais. Isso, muito bom, gente. Vocês estão lembrando muito bem. É isso aí mesmo. Vou colocar aqui. Então, é isso. Triângulo escaleno, todos os lados são diferentes. O triângulo isósceles tem 2 lados iguais. E o triângulo equilátero, os 3 lados são iguais. Esse triângulo ABC aqui, ó, ele pode ser isósceles. Não tem como eu ter certeza, né? Porque o lado CA e o lado CB, ou o AB, aliás, o lado AC e o lado BC, eles parecem, assim, de olho, parecem ter o mesmo tamanho. Não tem como eu garantir, mas parece, certo? Se eles tiverem o mesmo tamanho, é isósceles. Se eles não tiverem, é escaleno. O AB é completamente diferente. Dá para ver que o AB é bem pequeno, né? Em relação aos outros 2. Só o AC e o BC que a gente fica na dúvida. Ok? Bom, isso vocês já viram no ano passado, né? Triângulos e quadriláteros. Esse ano nós vamos ver coisas a mais. Do triângulo, a gente vai começar com a seviana, né? O que é uma seviana? Seviana é o nome dado a um segmento de reta que parte de um vértice, de um dos vértices do triângulo, e encontra o lado, ou prolongamento do lado oposto a este vértice. Por exemplo, se eu vier aqui nas linhas, né? Eu pegar uma linha saindo aqui do A, indo até o B, o AB, ó, aqui, ó. Essa linha aí é chamada de seviana. Quantas sevianas existem? Quantas você quiser, certo? Eu posso fazer várias sevianas do A. Posso botar outra, certo? Posso puxar outra. Né? Várias sevianas. No B também, né? Posso fazer no B. Puxar do B até o outro lado. Né? Outra seviana. Então, a seviana tem que sair de um vértice e ir para o lado oposto a ele, certo? Agora, existem 3 sevianas que são especiais, okay? Que é o que a gente vai estudar na aula de hoje. Só as especiais, certo? Por que elas são especiais? Porque elas não saem do vértice e vão para o outro lado de qualquer jeito, certo? Elas têm um motivo, elas têm uma regra para você desenhar. A primeira delas é chamada de mediana. Okay? Mediana. A mediana de um triângulo é a seviana que liga um dos vértices ao ponto médio do lado oposto. Então, por exemplo, aqui, ó, esse M1, que a gente está vendo aqui, ó,
certo? Ele não é qualquer ponto, não, certo? Ele não está... Essa linha que vai do A até o M1 não é feita de qualquer jeito. Esse M1 é a metade da distância do B até o C, certo? É a metade da distância. Ele fica... Essa parte aqui, do lado esquerdo do B, tem o mesmo tamanho do lado direito. Então, os dois tamanhos são iguais, certo? Então, é por isso que é uma mediana. Mediana, vocês decorem que ela divide ao meio, certo? Então, ela é a seviana que divide ao meio. Okay? Então, essa linha que vai para o M2, no B, é a mesma coisa. Esse pedaço aqui tem o mesmo tamanho desse aqui. Ó. Eu estou usando essas linhas para representar que tem o mesmo tamanho, certo? Então, a linha 2, 2 significa que o tamanho é igual. E a terceira seviana, o M3, liga o C até o lado AB. Então, aqui, o lado esquerdo e o lado direito têm o mesmo tamanho, certo? Então, a mediana divide obrigatoriamente no meio, beleza? Quantas medianas tem um triângulo? 3, né? Se ele tem 3 lados, ele vai ter 3 medianas, né? Também vai ter 3 vértices, assim por diante. Ok? Alguma dúvida nisso? Não. Perfeito. Todas as medianas de um triângulo, elas se encontram em um ponto comum, certo? Nesse caso aqui, o ponto comum foi esse aqui, ó. Certo? Aqui no meio. Nas medianas, o ponto comum sempre vai estar no meio, certo? Sempre vai estar no meio do triângulo. Eu vou chamar esse ponto aqui de O. É o O, ponto O. Ele tem um nome, esse ponto. O ponto de encontro das medianas, o O, é o baricentro. Certo? Vou aumentar aqui a letra. Baricentro. O que é o baricentro? É o encontro das medianas de um triângulo. Ok? Aí. Então, se alguém perguntar para vocês onde é que está o baricentro na figura, vocês vão olhar onde é que estão as medianas. Onde elas se encontrarem, é o baricentro. Professor, sempre vai as 3 se encontrar no mesmo ponto? Sempre, certo? Você pode desenhar qualquer triângulo que for. Se você pegar e criar a mediana, como é que você cria a mediana? Você pega o lado do triângulo que você criou, mede com uma régua e marca na metade dele. E aí você pega o vértice oposto a essa metade e liga, fazendo a ligação. Se você fizer as 3 ligações, sempre vai dar no mesmo lugar, sempre. Professor, e se não der? É porque você fez a conta errada, você marcou errado na régua. Se você marcar na régua certinho, sempre vai dar no mesmo ponto, e esse ponto é chamado de baricentro, certo? No ensino médio, vocês vão ouvir muito essas palavras, baricentro e mediana. Você usa bastante geometria no ensino médio, ok? Alguma dúvida por enquanto? Não, nenhuma. Perfeito. Vamos agora para a segunda seviana especial. Mediana divide ao lado ao meio, e agora vamos para a bissetriz. A bissetriz, ela divide não divide o lado ao meio, ela divide o ângulo ao meio, certo? Então, aqui em azul, ó, nós temos o ângulo, né? Então, se eu cortar o ângulo pela metade, é chamado de bissetriz, certo? É a bissetriz. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. O D, ele não está na metade, dá para ver que não está na metade, né? O do B até o D é menor do D até o C. Não está na metade, mas os ângulos foram cortados na metade. Se você olhar lá em cima, perto do A, a linha azul, que está representando ali o ângulo, a linha do lado esquerdo e a linha do lado direito são do mesmo tamanho, né? Você consegue enxergar que elas têm o mesmo tamanho. Pelo menos visualmente parece ter o mesmo tamanho. Então, isso é uma bissetriz. A bissetriz e a mediana é a mesma coisa? Na maioria dos triângulos, não. Exato. Na maioria dos triângulos, não.
tem um triângulo que vai ser a mesma coisa. Em todos os outros, vai depender de cada caso. Qual é o triângulo em que a bissetriz e a mediana são a mesma coisa? Alguém quer chutar? O senhor pode explicar Sei de novo? não, professor. Eu tenho três. A gente falou de três triângulos no começo, né? O triângulo isósceles, o triângulo equilátero e o triângulo escaleno. Qual desses três, a mediana e a bissetriz é a mesma coisa? O último, professor, o último triângulo, o seu nome, mas eu acho que é o último. Isósceles. No escaleno ou no isósceles? Eu acho O que é o escaleno. último, professor. É, o estado de escaleno aí, o último. Escaleno, que tem os pontos todos iguais. É o que tem todos iguais, exatamente. Então, é o equilátero, certo? O triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Como todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais. Como todos os ângulos são iguais e todos os lados são iguais, a metade do ângulo e a metade do lado vai dar a mesma coisa. Então, vai ser uma bissetriz e uma mediana no mesmo canto, certo? Então, o triângulo que no canto é o triângulo equilátero, beleza? Então, pode fazer, se você desenhar um triângulo equilátero com os três lados iguais, você vai notar que ele dá exatamente no mesmo ponto, tanto para a mediana quanto para a bissetriz, certo? O escaleno, não tem como, porque os escalenos, todos os lados são diferentes. Então, a bissetriz e a mediana nunca vai coincidir, porque é tudo diferente, né? Os ângulos são diferentes, os lados também são diferentes. No isósceles, aí depende, certo? Por quê? No isósceles tem um ângulo, tem dois lados iguais, certo? Então, o ângulo no meio desses dois lados iguais, ele possui a mediana e a bissetriz no mesmo lugar. Só nesse ângulo. Nos outros, aí é lados diferentes porque vai ter um lado diferente, certo? Então, o único triângulo que sempre a bissetriz e a mediana vai estar no mesmo lugar é o equilátero. No isósceles só vai acontecer no ângulo diferente e no escaleno não acontece de jeito nenhum, certo? É tudo diferente, não vai bater no mesmo local. Ok? E elas se encontram num ponto que tem outro nome, certo? Quando você tem as medianas, o ponto é chamado de baricentro. Quando você tem a bissetriz, vamos desenhar aqui. O encontro da bissetriz é bem aqui, né? O nome desse ângulo aqui vai ser incentro. Não é baricentro. Por que é incentro? Alguém consegue dizer por que o nome é incentro? O que vocês acham que significa incentro? Tem um motivo muito interessante para a gente explicar por que é incentro, certo? Vou até mostrar aqui um desenho. Se você pegar as bissetrizes do triângulo, né? O mesmo triângulo, o triângulo que a gente está usando aqui, o ABC. Se você fizer as bissetrizes desse triângulo, você vai obter um incentro, certo? Se você pegar um compasso é aquele aparelho que você usa para desenhar círculos. Colocar ele aqui bem no meio, centro, e colocar uma das pontas no triângulo, quando você girar ele vai fazer um círculo. Perfeito. Esse círculo, ele vai tocar nos três lados. Tá vendo o círculo vermelho aqui, né? Ele está tocando nos três lados do triângulo. Então, quando você desenha, quando você quer desenhar um círculo dentro de um triângulo, qualquer que seja o triângulo, basta você medir a bissetriz, certo? Se você medir as três bissetrizes, você vai conseguir desenhar um triângulo dentro, vai conseguir desenhar um círculo dentro do triângulo. Como ele está dentro do triângulo, eu chamo de incentro. É como se o incentro significasse dentro. Quem aí já estudou inglês, o in é uma partícula que a gente usa para dentro, certo? Então, o incentro significa que está dentro da figura, né? Eu posso dizer que esse triângulo está inscrito, significa que está dentro do triângulo, né? Vou até escrever aqui, incentro.
encontro das bissetrizes de um triângulo. Aí. Beleza? Então, vamos recapitular as informações, certo? Mediana é a seviana que corta o lado ao meio, certo? Todas as sevianas juntas vai fazer o encontro das medianas é chamado de paricentro. Bissetriz é a seviana que corta o ângulo ao meio, não é o lado, é o ângulo, certo? Então, numa bissetriz, o ângulo é cortado ao meio, e se eu encontrar todas as bissetrizes no triângulo, eu vou ter o incentro, certo? E o que é interessante no incentro? O incentro eu posso usar para criar um círculo dentro do triângulo. Com esse incentro, eu crio o círculo exatamente aqui dentro. Ok? O único triângulo que o incentro e o baricentro é no mesmo local, né? Ou seja, as medianas e as bissetrizes são as mesmas, é o equilátero. Todas as bissetrizes e todas as medianas vão ser iguais no triângulo equilátero. Certo? Por fim, a última seviana especial, que é a altura. A altura é a mais difícil de você dominar. Por quê? Ela é a única seviana que pode ficar dentro ou fora do triângulo. Certo? Ó, se você olhar o triângulo vermelho, o triângulo ABC, ó, a altura do triângulo, ela é uma linha, uma seviana, que faz 90 graus. Se vocês olharem na parte de baixo do desenho, tem um símbolo chamado ângulo reto. Ou seja, 90 graus. Então, a altura sempre dá 90 graus, quando você liga. Né? Nesses triângulos que a gente viu agora, ó, dá para ver que não vai fazer 90 graus aqui, nem aqui. Porque está muito torto. Para ser 90 graus, tem que ser na horizontal e vertical perfeita, né? Formando uma cruz. E aqui não está formando uma letra T. Nesse caso aqui não está formando, porque está inclinado, certo? Se o triângulo for desse tipo aqui, ó, certo? O nome desse triângulo que é meio torto assim, ele tem um lado muito aberto, ele é chamado de obtusângulo, certo? Esse triângulo azul, ele é obtusângulo. No triângulo obtusângulo, a altura não fica dentro, né? A altura fica fora, em um dos lados. Não em todos, só em um dos lados. Ó, vocês podem ver aí que para fazer a altura, eu tive que descer aqui por fora. Né? Professor, mas por quê? Porque se eu descesse dentro, se eu fizesse dentro, aqui, não ia fazer 90 graus, né? Porque está inclinado. Ia ficar inclinado. Para ser 90 graus, tem que ser na vertical com horizontal. Perfeita. Né? Então, para esse tipo de triângulo, a altura vai ser do lado de fora. Okay? É a única. Por isso que tem esses dois porém. Professor, existe encontro de alturas? Existe. As alturas, elas podem se encontrar dentro, nesse triângulo aqui, no triângulo ABC, né? As alturas vão se encontrar dentro. Vou ver se eu consigo fazer aqui as alturas. Essa altura aqui tem que fazer 90 graus, vai ser mais ou menos aqui. E a outra altura, ela vai ser mais ou menos aqui. Tá vendo? Estou fazendo de olho, pode ser que eu tenha errado. Né? Então tá aí. Elas se encontram também, né? Dentro. Já essa aqui, essa outra figura, essa aqui, opa, a DEF, não tem como se encontrar dentro, né? Porque essa altura que está mostrando aí já está do lado de fora. Então, essa, com certeza, vai ficar do lado de fora. O nome do encontro das alturas é o ortocentro, certo? Então, nós temos o baricentro para as medianas, o incentro para a bissetriz e o ortocentro para as alturas. Ó. Eu fiz aqui, eu fiz com um programa para ficar correto. Ó. Aqui é o encontro das alturas do primeiro triângulo. Esse triângulo que a gente viu aqui no exemplo anterior, certo? E aqui
é o encontro das alturas para o de fora, né? Para o segundo. Onde é que está o... No primeiro é fácil, o ortocentro. Ele aparece bem aqui, né? Dentro do triângulo. Já no triângulo que tem as alturas fora, o ortocentro ele aparece bem aqui fora. Bem longe, né, do triângulo. Então, é isso. Medianas, divide o lado, serviana divide o lado ao meio. Bissetriz divide o ângulo ao meio. E a altura, ela tem 90 graus com a base. Ela faz 90 graus, certo? Essas são as 3 definições. Se eu encontrar as medianas, eu tenho baricentro. Se eu encontrar as bissetrizes, eu tenho incentro. E se eu encontrar as alturas, eu tenho ortocentro. Pronto, tá? Então, não tem conta na aula de hoje. A aula de hoje é só mesmo nomenclatura. Vocês vão ter que se adaptar a esses nomes, porque eles vão aparecer com muita frequência no ensino médio. Se você esquecer, não tem problema. Mas tente guardar o máximo de informação possível para você não ter que aprender tudo de novo daqui a 2 anos. Ok? Para casa. Ok. Para casa eu tenho essa questão aqui, ó, certo? Vocês vão tentar ligar. Vocês vão ligar o A, o B e o C com o 1, 2 e 3 do lado esquerdo, né? Então, do lado direito. Do lado esquerdo, eu tenho o que é, e do lado direito eu tenho o nome, que você vai ligar os dois, beleza? Bem facinho, é só fazer escutando o áudio que você vai conseguir resolver facilmente. Ok. Alguma pergunta? Não.